Eu estou voltando com o vídeo. Esse vídeo que eu estou filmando agora é em defesa da nossa fé católica. O tema desse vídeo é isso: outro Jesus. Esse é o tema desse vídeo: outro Jesus. Esse vídeo que eu faço é para repreender os irmãos evangélicos que querem interferir em nossa igreja católica, dizendo que a gente deve fazer sem ser certeza, porque não conhece a doutrina da igreja, lê a Bíblia da maneira que quer ler, e por ali se vai. Esses vídeos que eu estou filmando é para defender nossa igreja católica. É para você que é católico ou católica ser mais firme na igreja católica e não sair dela. A igreja católica, gente, é a mãe de todos nós. Tá entendendo? Outro dia uma pessoa estava dizendo, botando falta na igreja católica, que na igreja católica só tem bebedor, tem pessoas se prostituindo, tem pessoa desmantelada e diz que é católico. Aí eu disse mesmo assim, olha, eu sempre interpreto e falo assim: uma mãe de família, ela tem um bocado de menino, né? Tem uns que é mais direito, tem outros mais honestos, tem outros que é mais perigoso, dá mais trabalho, mas ela acolhe a toda, ela não despreza nenhum filho, não é verdade? Nenhuma mãe que é mãe mesmo quer expulsar seu filhinho, por errado que ela seja. Pois assim, meu querido, pois assim, minha querida, é a igreja católica. Ela é uma mãe, ela acolhe todos os filhos. Agora, os conselhos de uma mãe é para o filho fazer o que é certo. Assim também o conselho da igreja. Ela, como mãe, exerce um papel de todos os filhos que se diz católico serem direito. Caso que eles não sejam, a mãe santa igreja não vai pagar por eles, não. Sabe o que eu digo assim? Que a Bíblia diz, aqui na palavra de Deus, diz que nem o filho paga pelo pai, nem a mãe pelo filho. Assim ensine. É preciso que ensine o seu filho para que ele seja bom cristão. É esse o papel da igreja. É ensinar da doutrina. Agora, por falta de muitas pessoas não conhecer os ensinamentos da igreja, é que acaba abandonando a igreja. Acabam saindo da igreja para outras igrejas. Agora, aquelas outras igrejas que tem por aí, como nós sabemos, que são várias igrejas que tem por aí, cada uma tem um Jesus diferente. Se você vai para uma igreja, o Jesus que ensina a doutrina dele lá é um jeito. Se vai para outra, é outro jeito que ensina. E assim, cada igreja tem um Jesus diferente, e em cada Jesus diferente tem uma doutrina diferente. Aí por isso vem aquela misturada, e acaba acontecendo o quê? Divisão entre eles. É por isso que você que é católico, você tem que, em primeiro lugar, ouvir os ensinamentos da igreja. Ler a Bíblia muito bem, ou escutar, mas ouvindo o que a igreja diz. Até porque aqui no Evangelho, Jesus diz uma passagem quando ele diz assim: se teu irmão pecar, repreende entre você e ele só. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir mais 2 ou 3 testemunhas, para quem Jesus apela agora? É só para a Bíblia? Hã? Não ouviu a você quando errou, nenhuma testemunha que você que chamou? Vá para a Bíblia, é assim que ele disse? Não. Ele disse: ó, diz a igreja. Ele não disse para dizer a Bíblia, não. E nem para ler e interpretar de qualquer jeito, não. Diz a igreja. Ele disse assim: diz a igreja. O que é que ele disse? Agora, se não ouvir a igreja, como é que é para fazer? Trata essa pessoa como que pecou, como um publicano, como um pagão. Pecou. Não ouviu quem pecou. Não ouviu o testemunho. Nem ouviu a igreja. Jesus apela e diz: se trata agora como um publicano, ou seja, um pagão. Mas se não ouvir a igreja, não é se não ouvir a Bíblia, não. A Bíblia é verdade, a Bíblia não está tudo, mas a Bíblia é o quê? O documento da igreja professar a fé. Você querer ver só por a Bíblia e não querer ouvir a igreja é coisa errada, porque Jesus manda ouvir a igreja quando a pessoa erra. Se não ouvir a igreja, é que ele passa pecador. Mas ele disse: se não ouvir a igreja. Por isso vou mostrar aqui na Bíblia umas passagens, uma passagem aqui. 1 Coríntios, vamos ler aqui, em 2 Coríntios, no capítulo, 2 Coríntios, no capítulo, aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, né, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 11, 4, 11,
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Vou procurar aqui bem rapidinho, para nós refletir essa passagem. É 2 Coríntios, vamos ver aqui. Capítulo 11, versículo 4, perdão aí, viu? Eu vou ler para vocês como foi que o apóstolo Paulo falou, entendeu? A comunidade de Corinto falando de Jesus diferente. Vou ler aqui, Ele diz assim, de fato, se chega alguém e prega a vocês um Jesus diferente daquele que lhes pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente daquele que receberam ou um evangelho diferente, diversos, daquele que vocês abraçaram, vocês o suporte e bom agrado. Não considere inferior em alguma coisa. Olha aí o que Paulo está dizendo nessa leitura. Ele está dizendo, se chegar alguém pregar a nós se pregar a nós um Jesus diferente. Por isso que nós não podemos ir, quando as pessoas batem na tua casa, na porta, com a Bíblia assim, debaixo do braço, entendeu? Para pregar um evangelho que não é o evangelho da igreja católica, ou que seja da igreja. Se alguém chegar e pregar um evangelho diferente, ou seja, outro Jesus, um Jesus diferente, um evangelho diferente, não receber, e além do que eles pregaram. Quer dizer, Paulo pregava um Jesus naquele tempo, ele quer que permaneça o Jesus que ele pregou. Paulo pregou o evangelho naquele tempo, ele quer que nós permaneçamos ouvindo o evangelho que ele pregou, como ele diz aqui, diferente do evangelho que nós pregamos. Depois, com 1517 anos de atraso, surgiu as igrejas evangélicas. A primeira igreja foi a igreja luterana por o padre Martim Lutero, que recusou a igreja. Ele já foi pregar um evangelho diferente, um Jesus diferente. Mas logo desde o tempo dos apóstolos, os apóstolos já estavam avisando para nós ter cuidado, né? Com esses evangelhos diferentes e com esse Jesus diferente que está aparecendo no meio de nós. Olha aqui, mais uma vez, como ele diz bem claro, se de fato chegar alguém, o que ele está dizendo, e pregar a vocês um Jesus diferente, sabe? Daquele que lhes pregamos. Cuidado quando chegar alguém com a palavra de Deus para pregar a você um evangelho diferente, um Jesus diferente daquele. Diferente de quê? Daquele que os apóstolos pregavam. Porque com 1500 anos 17 é que apareceu o Jesus diferente, os evangelhos diferentes dos que vinham do tempo dos apóstolos. Por que diferente? Porque dos apóstolos até 1517 anos, esses 1500 anos e 17 anos, era um povo numa só unidade, dentro de uma só fé, como está aqui em Atos dos Apóstolos. Tudo que eles tinham era em comum, nada eles tinham particular. O que eles tinham vendia e ajudava aqueles mais pobres, e assim tinha aquela vida de unidade. Esse era o evangelho que era pregado desde o tempo dos apóstolos. Mas quando surgiu em 1517, esses novos Jesus, esses novos evangelhos e esses novos espíritos, aí houve a divisão. Aí um é de um jeito, outro do outro, e por causa disso, o que acontece? Está aí. Mais de 35 mil denominações no mundo. De igreja para aqui, igreja para acolá. Aonde Jesus aqui no Evangelho, em João capítulo 17, e versículo 22, eu vou até ler aqui no Evangelho, João 17, 22, olha o que ele diz. Olha o que ele pede pela unidade da igreja. João 17, 22, ele diz assim, olha o que ele diz aqui, Eu vou ler para mim e também para vocês. Olha como foi que ele orou. Ele disse assim, versículo 22, olha como foi que ele disse. Eu mesmo dei olha, ele dizendo, Jesus dizendo, aqui gente, é Jesus orando para o Pai. João 17, 22, eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, olha, tá vendo? Para que eles sejam um como nós somos um. Tá vendo aí a forma que Jesus orou? Ele deu a glória que o Pai deu a ele, à igreja primitiva,
que esse lis é eles, para que eles sejam um, como o Pai e o Filho é um. E assim permaneceu até 1517 anos. Essa igreja tem unidade, porque tinha a glória de Deus neles. Olha, eu dei a eles a glória que tu me deste. Olha Jesus dizendo, para que eles sejam como nós somos um. Cadê essa unidade? No nosso irmão evangelho, gente, pelo amor de Deus, você que tem a cabeça dura, que se convence pelo papo dos evangélicos, caia fora disso. Olha, explicando a palavra para você. A igreja é aquela que tem unidade. Deixe de ser a cabeça dura se você é católico e está bambeando para ser evangélico. Olha, gente, eu sei que eles têm muita santidade, anda pregando a palavra, ensinando as coisas certas, mas são desligados da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, como foi que Jesus disse? Aquele que desligar da igreja, como é que ele diz? Está aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que Jesus disse para Pedro, gente. A igreja tem que ter unidade e não pode ser caída, nem saída. Olha, 16, 17, como é que diz? 16, 18, como é que a palavra de Deus diz? Não vai dar tempo eu ler, explicar para vocês, que o tempo está se esgotado. Mas aqui Jesus diz, aqui no versículo 18, pois se eu lhes digo, você é Pedro e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e o poder do Altíssimo não perderá. Eu lhes darei a chave do Rei do Céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar será desligado no céu. Se você desligar na terra, Mateus 16, 19, 18, o que acontece? É desligado no céu. Não adianta você andar com a palavra dizendo eu sou santinho, mas é um desligado aqui na terra, está desligado no céu. Aproveite esse vídeo para você ser mais católico ainda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.